29º domingo do tempo comum, 20 de outubro de 2024. Bem-vindos ao Dia do Senhor. Estamos com o nosso podcast no formato reduzido. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Doutor Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultoriodoombro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Amém. Marcos capítulo 10, versículos de 35 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim. Conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reação dos discípulos diante desta terceira predição da paixão é pior que as anteriores. Depois da primeira, houve uma forte discussão entre Jesus e Pedro, que pensa segundo os homens e não segundo Deus. Lucas capítulo 8. Depois da segunda, houve incompreensão e silêncio por parte de todos os apóstolos empenhados em discutir sobre quem era o maior. Após o terceiro anúncio, seria de se esperar o mínimo de compreensão. Mas é como se Jesus não tivesse dito nada. E isso, 2 dos favoritos, Tiago e João, em vez de ouvirem, de fazerem a sua vontade, querem que ele os ouça e faça a vontade deles. E é a inversão da relação fundamental da fé. Isso acontece conosco, viu? Quando nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas se o Senhor fizer a nossa vontade, está tudo bem. Bom, certas verdades e certas consequências das escolhas da vida de uma pessoa são difíceis de aceitar. Nos declaramos completamente disponíveis a Deus, mas na realidade continuamos a ter os nossos próprios programas de vida, interesses pessoais e sonhos de grandezas humanas. Tiago e João não afirmam ocupar o lugar de Jesus, não querem isso, mas querem ser os 2 primeiros depois dele, uma espécie de ministros muito próximos. Uma forma semelhante de agir numa comunidade
só pode suscitar ressentimentos, ciúmes, conflitos, divisões. Jesus volta ao dever de humildade, de serviço e se coloca como modelo a se imitar. Ele não segue a lógica dos grandes homens deste mundo. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela salvação de todos. Ele retoma a discussão sobre a cruz e especifica o seu significado. E o significado é o seguinte, entre aspas, servir e dar a vida em resgate por todos. O termo resgate evoca um contexto jurídico. Quando um homem cai na escravidão ou é sequestrado e não pode pagar o resgate, cabe ao seu parente mais próximo pagar em seu lugar. E é exatamente isto que Deus fez por Israel, libertando da escravidão do Egito e de toda a escravidão que veio depois. Em primeiro plano não está a justiça, mas a solidariedade. O familiar mais próximo não deve distanciar-se, mas sentir-se envolvido a ponto de substituir o familiar caído na escravidão, a ponto de pagar pela sua libertação, pela sua salvação. Aqui está a lógica da cruz, a obstinada solidariedade de Deus revelada a nós em Cristo. O caminho da cruz não consiste principalmente em sofrer, mas em servir e dar a vida por todos. O discípulo deve, portanto, seguir Cristo, servo sofredor de Deus, até ao dom total da vida para todos. Entre aspas, nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João capítulo 3. Consequentemente, na igreja só existe uma regra que é igual para todos: servir e dar a vida. E a autoridade deve ser entendida e exercida como uma situação em que a lógica da cruz se torna mais clara, mais explícita e mais convincente. É certo querer estar perto do Senhor, é bom querer estar com Deus. O mal está de não conhecermos o Deus verdadeiro e acreditarmos que somos como Ele, precisamente daquilo que Ele absolutamente não é. A essência de Deus, a sua glória, é o amor que se torna servo e último de todos. Fiquemos perto de Jesus, não buscando os primeiros lugares, mas os últimos, porque Ele se fez o último de todos. Glória, sinônimo de Deus, em hebraico significa peso. O seu amor excessivo do alto do céu o trouxe até nós, abaixo de todos nós, entre aspas. Cristo Jesus, embora de natureza divina, não considerou a sua igualdade com Deus um tesouro zeloso, mas despojou-se de si mesmo, assumindo a forma de um servo e tornando-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Toda nossa exaltação é vanglória, vazio, leveza. A maior dissimilaridade de Deus é a humilhação até a morte na cruz, exaltação do amor e fim de toda vanglória. À sua direita e à sua esquerda, no lugar de Tiago e João, serão entronizados 2 malfeitores, irmãos e representantes de todos nós. Entre aspas, vocês sabem que aqueles que são considerados líderes das nações as dominam, e seus grandes exercem poder sobre elas. Versículo 42. Essa situação ainda é atual. Um espetáculo semelhante se repete em todos os níveis, onde há homens que egoisticamente sobem ao poder e abusam da sua autoridade. O instinto de dominar está profundamente enraizado no coração do homem e o corrompe. Jesus não é um revolucionário político, mas pretende revolucionar os seus discípulos nas profundezas do seu espírito, impondo-lhes uma lei fundamental que não só proíbe a dominação, mas dá à sua comunidade uma fisionomia completamente nova. A ele se aplica o princípio paradoxal, entre aspas, quem se exalta será humilhado,
e quem se humilha será exaltado. Lucas 18. Este princípio foi experimentado na vida de Cristo e funcionou muito bem. Entre aspas, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Filipenses capítulo 2. A morte de Jesus é o ato maior com o qual ele desempenha o seu serviço em favor de todos. Assim como Deus acolheu o sacrifício do seu Filho, também exige de todos aqueles que com ele fazem aliança a disponibilidade para um serviço idêntico, seguindo o exemplo de Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e amanhã a gente se encontra. Até lá.